Olá, meus caros alunos, saudações. Deixa eu minimizar aqui esta tela, indicando este canal para vocês, tá? Quem desejar ouvir louvores ao Senhor Jesus Cristo, depois pode se inscrever nesse canal aqui, ó, Igreja One. Deixo aqui esse vídeo como indicação para vocês, tá? Muito bem, deixe-me não só minimizar, mas pausar também aqui o vídeo, né? Então, pausado. E eu gostaria, né, aproveitando os intervalos que nós temos de um sábado para o outro, nossos aulões, tá? Para as provas do Enem 2020, SSA da UPE também e outros vestibulares. Tá? Nesses intervalos entre os sábados com o professor Antônio Márcio em matemática, eu tenho pensado e estou muito inclinado e começo aqui a fazer isso de forma mais intensa, que é ficar gravando resoluções de questões de modo avulso para vocês, tá? E aí, ó, nesse exercício, observa a tela, tá? Eu trago uma questão do SSA, aqui em cima vocês podem observar, terceira fase, e foi o SSA aplicado em 2019 com respeito ao ingresso em 2020, ok? E eu me recordo no último sábado, conversando com vocês, que havia uma questão na prova de matemática do SSA, terceira fase, que falava sobre vetor. Um assunto que na verdade, comum vocês estudarem em física. Física do primeiro ano, inclusive. A cinemática vetorial, por exemplo, etc. Mas caiu na prova de matemática, que para o SSA da UPE traz 10 questões na parte de matemática. E veja, quando eu olhei para essa questão, eu disse, não é possível. Não dava para errar essa questão, né? Quem tem um conhecimento mínimo de vetor não tinha como errar essa questão e poderia, claro, resolvê-la não só usando os conceitos da física, mas pensando matematicamente, usando para isso o tópico estudado em números inteiros. Quando tu estudou o conjunto dos números inteiros, lembra que tu viu o professor falar sobre a reta numérica inteira, que quando a gente chega nos números reais, a gente passa a chamar de reta real? Então, você poderia, com os conceitos de número inteiro, a partir da sua alocação, da sua modelagem geométrica na reta numérica, resolver essa questão, sem muito problema. Então, bora a leitura, em seguida a uma resolução, ok? Vou marcar primeiro aqui esta opção de traço. Bora lá. Estudando sobre vetores, João observa o relógio da parede, que está marcando 9 horas e 15 minutos. O relógio está aqui do lado, como você pode observar, né? Conforme a figura ao lado. Ele supõe que o ponteiro das horas mede 3 centímetros. Bora marcar isso aqui. Mede 3 centímetros. Beleza? Beleza. E o dos minutos, 5. Vou colocar um tracinho diagonal agora para cima. Pronto. E imagina mais, que cada ponteiro é um vetor. Informação importante, ó. Vamos destacar aqui. Cada ponteiro é um vetor que sai do centro do relógio e aponta na direção dos números na extremidade do relógio, tá? Assim, nesse horário, João pode afirmar que o vetor resultante da soma dos dois vetores correspondentes aos ponteiros da hora e minuto é um vetor que tem módulo aproximado de. Bom, chegou até aqui. Se tu não lembrou de vetor, tem como responder ainda? Tem como responder ainda. Basta que você transporte essas projeções aqui dos ponteiros, que o menor marca aqui 9 horas, o maior marca que estamos à altura dos 15 minutos, né? 9 horas e 15 minutos. 9 horas e 15 minutos. Você pode recorrer à reta numérica em números inteiros. Beleza? Agora, se você lembrou de vetor, lembra, né, que um vetor, ele possui pelo menos 3 características, tá? Que é direção, sentido e módulo. Módulo é quando a gente calcula a distância, tá? Vetorial. A distância de um vetor é dada em módulo, até porque a distância é valor positivo. Direção é se ele é horizontal, vertical ou inclinado. E sentido, esquerda e direita. Agora, repito, eu vou responder como professor de matemática, matematicamente esse exercício. Primeiro passo, o que eu oriento o aluno? Esboça a situação numa modelagem matemática.
Então, na modelagem matemática, o que eu faria primeiro? Traço aqui uma reta, ok? E aí, quando eu traçar minha reta, ponho sentido nela, direita e esquerda. Lembre que a reta, geometricamente, é um conjunto infinito de pontos, tá? Então, ela não tem fim. Troco aqui meu piloto rapidinho, troco também de cor, rapidamente, para a gente continuar. E aí, o que vai acontecer? Tracei minha reta. Essa minha reta horizontal, obviamente, está servindo para que eu modele os ponteiros aqui matematicamente. Então, o que eu tenho que fazer agora primeiro é localizar um centro. Vou marcar um ponto central nesta minha reta, que vai estar representando para mim o centro do relógio aqui, ó. O centro do relógio aqui. Tranquilo? Tranquilo. Vou lá, marco minha numeração 9, conforme o horário que está marcando aqui. Marco numeração 3 aqui também, conforme o horário que está marcando aqui no meu relógio. O caro aluno João, ele supõe que o ponteiro das horas, que é menor do que o ponteiro dos minutos, mede 3 centímetros. Então, venho aqui, ó. Vou marcando, vou primeiro modelando matematicamente a situação. E o dos minutos, por sua vez, mede 5 centímetros. Então, esse lado aqui, ó, 5 centímetros. Agora ele quer a soma desses dois caras, o que seriam essas duas distâncias, né? Essa aqui é a primeira, ó. Chama essa distância aqui de 1, tá? E uma segunda distância, que essa daqui eu vou chamar à direita, de 2. Então, ele quer, o caro João, ele quer a resultante vetorial, considerando que o ponteiro do centro, obviamente, do relógio até o valor 9 é um vetor. E do centro até o valor 3 eu tenho outro vetor. Então, se eu vou somar esses vetores, eu vou somar essas distâncias. Só isso. Aí o que você vai fazer? Ah, eu estou somando vetores. Vou lembrar da maneira física ou matemática, nesse caso há interseções da modelagem aqui, em como eu irei, interseções que eu falo, interseções entre o que a física preconiza e que advém da matemática, né? Por isso intersecções aqui entre as áreas do conhecimento. Então, eu vou escrever a soma desses vetores, dessas instâncias vetoriais, os módulos aqui desses caras, como um vetor resultante. Logo, envolve os dois simultaneamente achando sua resultante. E se vou somá-los, a pergunta é só somar 5 mais 3 e dizer que vale 8? Não é só fazer isso. Porque aqui você notou que esses vetores, tá? Do centro aqui até o valor 3, do centro do relógio até o valor 9, são vetores com sentidos opostos. Então, quando eu for calcular a resultante, e a resultante fica na horizontal, porque ambos os vetores estão na horizontal, eu tenho que colocar um sinal negativo em um deles, para representar que eles vão em sentidos opostos. Então, para achar a resultante, como ambos os vetores estão na horizontal, tá? É só somá-los, como a própria questão disse, nesse caso. Mas lembrando que se eles têm sentidos opostos, o sinal de menos deve ir em um deles. Então, para achar a resultante, eu faria o seguinte. O 5, o tamanho de um dos vetores, menos o outro. Ou ainda poderia fazer, colocando menos em 5 e deixando 3 positivo. Como a gente está calculando um módulo da resultante, do vetor resultante, aqui esse Rzinho para resultante, o Rzinho aqui significando resultante, fazer 5 menos 3 em módulo ou fazer menos 5 mais 3, que é o mesmo que 3 menos 5, isto é, 5 menos 3 ou 3 menos 5, em módulo dá a mesma resposta. Bom, se eu fizer aqui por cima, ó, 5 menos 3, eu ficaria com um módulo em 2, módulo de 2, valor 2. Como ambas as distâncias vetoriais estão em centímetro, então 2 centímetros. Se eu fizesse aqui por cima, ó, o menos 5 mais 3, então ficaria com o módulo de menos 2. Mas o módulo de menos 2 também resulta aqui no valor 2. E lembre, módulo a gente calcula com ele valor absoluto, tá? Este valor 2 que sobra, esse valor 2, ele é o valor da resultante. Então, olhando para os itens que eu vou marcar, olhando para os itens, como ele me pediu o valor, o que é um módulo, o valor do módulo, tá? Do vetor resultante, que é dado pela soma dos dois vetores correspondentes aos ponteiros da hora e minuto. Portanto, quando eu olho para o início dos itens, as respostas já me trazem o valor do vetor resultante. Então, o item A, pegar aqui o vermelho, ó, não pode ser.
O item A não pode ser porque ele começa com 8 centímetros, o resultante valeu 2. O item E também não pode ser. Vou colocar aqui de novo. O item E também não pode ser. O item B, muito menos. O item B também não pode ser. Começou dizendo que o vetor resultante vai ter o valor de 8 centímetros. Então a gente fica aqui apenas com o item C ou D para marcar. Ambos começam dizendo que o vetor resultante tem o valor de 2 centímetros. Show de bola. Agora é só verificar o restante do item. O que é que ele diz? Ó? Item C. O vetor resultante tem 2 centímetros de módulo e aponta na direção do número 3 do relógio. Ou ele tem 2 centímetros e aponta na direção do número 9 do relógio. Ora, qual o vetor maior? O que sai do centro até 9 ou o que sai do centro até 3? Este último. Então esse saldo 2, ele é um saldo que vem de quem? Do vetor menor ou do vetor maior? Obviamente do vetor maior. Se eu tenho vetores com sentidos aqui opostos, então quando eu vou somá-los eu ponho menos em um deles, para representar que eles têm sentidos opostos. Então 5 menos 3, 2. 3 menos 5, também em módulo, isso vai dar 2. E esse 2 é um remanescente de quem? Tá? Ele é remanescente sempre do maior. Entende? Se você pensar isso matematicamente, você pensou o quê? Pegou o maior e do maior tirou um valor menor. E aí tem uma distância que é sempre positiva. Acabou-se. Logo, esse vetor final, tá em azul? Tá em azul. Vou pegar aqui e botar como cor verde. Esse vetor final que vai ter 2 centímetros, que é o resultante, ele vai estar apontando para o número 3. Vou colocar aqui o Rzinho para o vetor resultante. Ele está apontando para 3, o tamanho dele, a gente já viu 2 centímetros. Tá? Então venho aqui com alegria e marco o item C. Um forte abraço!